Sabe aquelas imagens incríveis de satélite com umas nuvens gigantes girando sobre o oceano? Pois é, aquilo é um ciclone. Hoje a gente vai entender o que são exatamente essas tempestades, como elas se formam e, o mais importante, como elas atuam aqui na costa do Brasil. Olha, a gente costuma ver imagens assim, né? É uma visão impressionante. Essa massa de nuvens em espiral é quase hipnótica. Mas por trás dessa beleza toda, existe um poder da natureza que é gigantesco. Então, essa é a grande pergunta. Indo além das imagens que a gente vê na TV, o que de fato a ciência nos diz sobre esse fenômeno? Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ser bem simples. Primeiro, o que é um ciclone. Depois, a ciência por trás daquele gelo todo. Vamos ver também os diferentes tipos que existem, como eles agem no Brasil e, no final, qual o impacto e como a gente prevê tudo isso. Vamos lá, começando pelo básico, a peça mais importante desse quebra-cabeça. Então, o ponto central é este. Um ciclone, na sua essência, é uma grande área de baixa pressão. Pensa nele como um motor da atmosfera que suga o ar quente e úmido para cima. E esse movimento de subida é a receita completa para tempo instável, com muita nuvem, chuva e vento. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito perfeito. Olha só à esquerda. No ciclone, a baixa pressão faz o ar subir, como as setas mostram. Isso forma as nuvens e o mau tempo. Agora, o oposto dele, o anticiclone, à direita, é uma área de alta pressão que empurra o ar para baixo. Esse movimento descendente não deixa as nuvens se formarem. E o resultado é céu limpo e tempo bom. Ok, então o ar sobe. Entendido. Mas isso ainda não explica tudo, né? O que faz esse sistema todo ter aquela rotação em espiral tão característica? A resposta está numa força invisível chamada efeito de Coriolis. Imagina tentar rolar uma bola em linha reta num carrossel que está girando. A bola vai desviar, certo? É exatamente a mesma coisa que acontece com o ar na nossa Terra em rotação. Essa força desvia o vento e, em vez de ele ir reto para o centro de baixa pressão, ele é forçado a girar em volta dele. E aqui vem uma parte muito interessante. A direção desse giro muda dependendo de que lado do planeta a gente está. Lá no hemisfério norte, os ciclones giram no sentido anti-horário. Já que no hemisfério sul, onde fica o Brasil, o giro acontece no sentido horário. É o mesmo efeito de Coriolis, só que agindo em direções opostas em cada lado da linha do Equador. E como é que isso tudo começa? Muitas vezes é com um verdadeiro choque de gigantes, como a gente vê nesse diagrama. Uma massa de ar frio e seco, que é a frente fria, bate de frente com uma massa de ar quente e úmido, a frente quente. Esse encontro cria uma instabilidade enorme na atmosfera e é esse contraste de temperatura que serve de combustível para um ciclone nascer. Bom, agora que já entendemos o mecanismo básico, vamos ver como ele dá origem a uma verdadeira família de tempestades, com nomes e características bem diferentes. Isso é muito importante para não ter confusão. Ciclone é o termo científico, o nome geral. Dependendo de onde ele se forma no mundo, ele ganha um apelido diferente. O que nos Estados Unidos chamam de furacão, ou o que no Japão se chama de tufão, são na verdade o mesmo fenômeno. Ciclones tropicais. A ciência por trás é a mesma, só o nome que muda. E essa tabela aqui resume bem as diferenças. A principal delas é a fonte de energia. Os tropicais, como os furacões, precisam de água do mar muito quente para se alimentar. Já os extratropicais, que são mais comuns por aqui, nascem daquele choque entre massas de ar frio e quente. Isso muda tudo, a estrutura interna, onde o vento é mais forte e até a aparência deles. Outro termo que a gente ouve muito nos jornais é ciclone-bomba. Isso não é um tipo novo de ciclone, viu? É uma classificação. Qualquer ciclone que se fortalece de um jeito muito, mas muito rápido pode ser chamado de bomba. O que define isso é a velocidade com que a pressão cai, o que indica um potencial de destruição bem maior. Certo, agora que a gente já passou pela teoria, vamos trazer a conversa para o nosso quintal. Como é que os ciclones atuam aqui no Brasil? Dá uma olhada nesse mapa. Ele mostra o que os meteorologistas chamam de berçários de ciclones. E como dá para ver claramente, existe uma área de alta atividade bem na nossa vizinhança, ali sobre a Bacia do Prata e que se estende pelo oceano, bem pertinho da costa do sul e do sudeste do Brasil. E não são poucos, não. Segundo um estudo do INPE, em média são 17 ciclones que se formam ou atuam perto da nossa costa a cada temporada, ali entre outubro e abril. Isso dá mais de 2 ciclones por mês nesse período. A grande maioria desses sistemas são extratropicais, mas a história já registrou coisas bem fora da curva, como o famoso furacão Catarina lá em 2004. Foi o primeiro e único ciclone com força de furacão já registrado no Atlântico Sul, um evento raríssimo que mostrou o potencial destrutivo que esses sistemas podem alcançar, mesmo numa área onde eles não são esperados.
E isso tudo nos leva à pergunta final. Afinal, por que é tão importante estudar e prever esses fenômenos com a maior precisão possível? A resposta, como essa pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais deixa bem claro, não podia ser mais direta. O objetivo principal de toda essa ciência é um só: salvar vidas e proteger a economia, permitindo que a gente possa se preparar. E os perigos são muitos e bem sérios. A gente fala de ventos que podem destruir estruturas, chuvas que causam enchentes e deslizamentos. No mar, as ondas gigantes provocam ressacas que acabam com a orla, e tudo isso coloca em risco a navegação, a aviação e toda a nossa infraestrutura costeira. E tudo isso deixa no ar uma pergunta fundamental, que paira sobre o nosso futuro. Em um planeta com um clima em plena transformação, como esses padrões de tempestade vão se comportar? A gente vai ver ciclones mais vezes? Ou talvez mais intensos? É uma questão que continua em aberto e que torna a vigilância e a pesquisa científica mais urgentes do que nunca.